Agora a gente vai falar de Réveillon de 2025, que foi marcado por temporal e por um crescimento preocupante no número de afogamentos no litoral de São Paulo. E para falar mais sobre esse assunto, com o tenente do Agrupamento de Bombeiros Marítimo, Vinícius Lins Mastros. Bom dia, tenente. Obrigada pela sua entrevista aqui no Jornal da Manhã. Bom dia a todos. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Qual é o balanço que a gente tem hoje, mostrando aí que o número preocupa de pessoas mortas e também desaparecidas? E quais os sinais para a gente, que quando a gente está na praia, que a gente deve observar ali no mar, que apresentam riscos? Sim, a gente fechou o ano de 2025 com o menor índice dos últimos 40 anos de morte por afogamento. A gente fechou em 83 óbitos. Numa realidade que a gente vinha da criação da unidade de 600 óbitos, na redução bastante grande, mas ainda a gente tem repetidas condutas imprudentes aí que trazem risco aos banhistas e mortes, né? A gente teve agora data de ontem, né? A gente teve 3 óbitos, a gente segue com 3 pesquisas, 3 pessoas submergiram, então a gente percebe que existe ainda uma imprudência muito grande por parte dos banhistas. As pessoas não têm noção. É difícil, né? Olá, tenente, bom dia ao senhor. Eu gostaria que o senhor falasse justamente aí, né, quantas vítimas nós tivemos, né? A gente observa também, falávamos há pouco também no Réveillon lá no Rio de Janeiro, havia uma ressaca, o trabalho foi constante lá, mais de 500 atendimentos, uma pessoa está desaparecida. Queria que o senhor falasse aqui do balanço para São Paulo e os pontos de maior risco mesmo aqui no nosso litoral. A gente teve, de janeiro de 25 até dezembro, computado mais de 50 mil prevenções e 4 mil salvamentos. Dessas 4 mil, infelizmente, 83 pessoas foram a óbitos, né? Agora, em 2025, a gente continua, né, com as ações preventivas e ações de salvamento. A gente pede para que as pessoas, ao chegar na praia, procurem um guarda-vidas, fiquem próximos desse guarda-vidas. Esse é um serviço público importantíssimo para as pessoas na faixa de areia, porque ele vai poder orientar. Ele vai explicar onde tem as correntes de retorno, onde são as placas de sinalização que não podem entrar, né? Associado a isso, ele vai distribuir pulseiras de identificação, que a gente tem muita ocorrência de criança perdida também. É uma ocorrência também bastante delicada. Não confiar, né, em objetos flutuantes, porque eles trazem uma falsa sensação de segurança e as pessoas perdem esses objetos dentro da arrebentação e iniciam-se então o processo de afogamento. Então a gente pede que fique bem próximo ao guarda-vidas. Nas imediações deles tem guarda-vidas espalhados por todo o litoral do estado de São Paulo. Além dos guarda-vidas efetivos, militares também, a gente conta com um grande número de temporários e todos eles estão à disposição. A gente viu que havia um alerta de ressaca, por exemplo, no Rio de Janeiro, com ondas de mais de 2 metros, uma recomendação muito forte, né, para que as pessoas não entrassem no mar. Aqui em São Paulo, esse mar agitado, quando a gente tem alerta de temporal, ressaca, o que acontece ali no mar que as pessoas precisam ficar atentas para não sofrerem um afogamento? E tem um fator importante também, né, que é o consumo de bebida alcoólica e depois entrar na água. Isso, perfeito. Eu trabalhei ontem na aeronave, a gente voou por mais de 4 horas e a gente percebe insistentemente as pessoas no fundo, né? Essas pessoas que estão no fundo, a maior parte delas está alcoolizada. E a gente entende que o efeito do álcool, né? Ele aumenta a sensação de imprudência, né? Ele aumenta a ação do país nesse sentido e ele vai para o fundo mesmo. E a gente tem muitos canais nas praias, muitas correntes de retorno que um pequeno passo para o fundo, um pequeno movimento mais incisivo vai iniciar o processo de afogamento, que é rápido, né? A gente conseguiu tirar muitas pessoas da água ontem, mas é um movimento rápido de afogamento, demora 30 segundos, 1 minuto, vai depender de cada vítima, mas se essas pessoas estiverem longe dos guarda-vidas, o processo de salvamento ele se torna mais difícil, né? E a gente, às vezes, não tem tempo hábil para retirar. Então, respeitar, né? Ficar com a água no umbigo no máximo, ficar mais no raso, porque o álcool ele te traz mais coragem e isso pode te trazer um risco à morte aí.
né? Então a gente sabe, né, Patrícia, que essa preocupação de ficar na praia, nesses ambientes aí de raio, nós já tivemos aí casos registrados de óbitos, a gente vira literalmente um para-raio mesmo, é muito perigoso, tem que sair. Quando se percebe ali que já está escuro, né, tem previsão de alerta, tem que sair da praia imediatamente. E tem um outro dado, é que agora com as mudanças climáticas, com o aquecimento do planeta, a incidência de raios no Brasil, que já é um dos países que mais recebe esse tipo de perigo, né, aumentou bastante. Então, assim, não acha que uma garoinha, alguma chuva menor, você está, né, ali, não está em risco. Às vezes, até mesmo uma chuva muito fraca, ela pode vir acompanhada de raios e colocar sua vida em risco na praia. Recuperamos, então, o contato com o tenente. Pois não, tenente? Oi, desculpa. Então, exatamente, bem falado. A gente tem incidência o Brasil é recordista mundial, né, quando se fala em raio, e a gente tem registro de muitas ocorrências nesse sentido. É importante que, se a gente perceber, o banhista está na praia, percebeu que o tempo mudou, escureceu o céu, isso é um indício de que o tempo vai virar, tá? Associado a isso, a gente vai ter aí a incidência de raios na praia. Então, se o banhista percebeu esse cenário, o importante é ele sair imediatamente da areia, né? Ele se deslocar para o calçadão, entrar no seu veículo, procurar um prédio, um lugar que tenha uma construção, né, mais solidificada, para que o sistema de para-raios absorva essas descargas e não atinjam os banhistas na praia. Se você estiver numa praia deserta, numa praia que não tem essas estruturas, né, ou o carro que você provavelmente usou para se deslocar desse local, ou você tem que abaixar, né, agachar, pés juntos, e aí esperar a tempestade passar. Mas a gente não pode se colocar nessa última situação, que é uma situação de extremo risco para o banhista. Tenente, às vezes a gente percebe que uma pessoa ou está se afogando, ou sendo puxada ali, né, pela onda, pelo mar. Qual é o procedimento que a gente pode ter nesse momento, quando a gente perceber que isso está acontecendo? Isso, perfeito. A gente percebe que as pessoas tentam voltar de imediato, né? É o instinto nosso de sobrevivência. Mas, na verdade, o certo é nadar paralelo à praia. Então, você lateraliza, né? Você vira de lado para a areia, sai dessa corrente de retorno, nada alguns metros, 5 metros, 10 metros. A gente percebe que não é tão distante assim. A partir daí, as ondas vão continuar a te remeter para a areia. Então, elas vão continuar atingindo você e porque as ondas, nesse sentido, elas ajudam, né? O problema é que a pessoa tenta nadar imediatamente contra a correnteza, em direção à praia, no instinto de sair o mais rápido possível, e aí cansa muito rápido, né? E aí entra o processo de afogamento. Boas dicas, tenente, obrigada. Vinícius Lins, pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Todo mundo aí se cuidando, né, para que a gente não tenha mais esse recorde aí de afogamentos e acidentes na praia. Obrigada, bom trabalho para vocês. Obrigado, a gente está à disposição.